estressante. Eu me incomodava muito, me estressava muito. Meus últimos 5 anos, assim, foi muito pesado, assim, no sentido de saúde física, saúde emocional, tava no meu limite da coisa. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, o Lucas, esse aqui é o Lucas, esse moreninho aqui, eu decidi mudar a minha vida, decidi parar, não quero mais saber disso, eu preciso de saúde, eu preciso de qualidade de vida, eu quero cuidar do meu filho, eu quero tempo para estar com ele, até porque eu demorei muito para conseguir ser mãe. Eu tô casada pela segunda vez e no meu primeiro casamento eu tentei durante 7 anos engravidar. Fiz de tudo que vocês possam imaginar. Assim. Fiz 4 fertilizações in vitro, fiz tudo que eu podia. E não conseguia. Não conseguia, não conseguia, não conseguia. Consequentemente, o casamento desgastou e a gente acabou se separando. E aí, quando eu conheci o Regis, que é o meu marido que está ali na foto com meus filhos, o Lucas, que é o moreninho, vai fazer 5 anos agora em julho, e o Gabriel vai fazer 3 anos agora dia 6. Eu, em 6 meses, eu engravidei de forma natural, sem usar nada, sem fazer nenhum tratamento, sem fazer nada. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu entendi que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e da forma que tem que acontecer, assim. Então, para mim, isso foi muito importante. E virar a página do mercado imobiliário, para mim, foi a mesma coisa. Tinha que ser naquela hora, daquele jeito. Então, para mim, foi muito importante aquela virada de página. Mas quando o Lucas nasceu, a gente resolveu empreender também, porque é da nossa natureza, tanto minha quanto do Regis. A gente montou um sports bar aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, na verdade. Hoje eu não estou morando mais em Porto Alegre, estou morando na praia, estou morando aqui no litoral. Nós montamos o Sports Bar junto com uma parceria com a Rádio Gaúcha. E era super tranquilo, super bom, assim, a gente conseguia, de forma organizada entre nós, manter o negócio, tocar o negócio. E aí a gente foi crescendo, a coisa foi crescendo. E a gente mantém hoje, na verdade, tem o Sports Bar até hoje. Na verdade, ele só está fechado em função da pandemia, mas o Sports Bar segue lá, firme e forte. E no meio do ano passado, mais ou menos, eu comecei atrás de alguma coisa de solução, assim, para a saúde dos meus filhos. O Lucas e o Gabriel estavam sempre doentes, sempre com uma questão respiratória, sempre com uma tosse que acabava tomando um cortisona, acabava tomando um antibiótico, acabava usando aquelas bombinhas preventivas. E aí eu conheci, através da Evelyn, os óleos essenciais. A Evelyn mora, eu que não moro mais, num prédio lá em Porto Alegre. E no grupo de mães que tem, a Evelyn colocou uma vez alguma coisa sobre o OnGuard. E aquilo me chamou muita atenção, porque falava de imunidade, de reforçar a imunidade e tal. E eu fui lá falar com a Evelyn. Evelyn, o que é isso? E ela me apresentou aquele kit Brasil, kit de cadastramento. E eu fiquei encantada com aqueles óleos. Mas, ao mesmo tempo, que eu fiquei encantada com toda a explicação que ela me deu, dizendo que era tudo numa farmácia, tu não vai mais ter que ter remédio em casa, isso aqui serve para isso, isso. Ela me deu uma explicação de todos os óleos, assim. Eu que sempre fui muito racional, muito objetiva, fiquei meio desconfiada, assim, legal, eu vou tentar, eu acredito nisso, mas assim, o pé é meio atrás, vamos. Me cadastrei no mesmo dia, já me encomendei, quando chegou o kit, eu fiquei, e agora? Como é que se usa, né? Aí, vamos lá, Evelyn, me ajuda. E a Evelyn me explicou de novo, porque ela já tinha me explicado, só que é tanta informação numa primeira vez que a gente acaba esquecendo. E eu comecei a usar. Levei uns 3 meses, na verdade, assim, para mim, me entender com os olhos, achar a melhor forma, de que, sabe, o que funcionava melhor para as crianças, o que funcionava melhor para mim. E aí, depois que a gente começa a usar os olhos, a gente não consegue parar mais. Porque eu brinco que é viciante os olhos, assim. Porque para tudo tem algum óleo específico, seja físico ou seja emocional,
E aí eu comecei a usar na minha rotina diária, assim, a gente mudou o estilo de vida, a gente acabou adotando os óleos para tudo. Eu uso desde machucado das crianças, alguma coisa de doença, alguma coisa emocional, eu uso na comida. Hoje eu uso assim em tudo, uso para lavar roupa, uso para tudo. Óleo, 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 né? E aí chegou no final do ano, eu comecei com o Regis e falei, tô querendo voltar para o mercado de trabalho, os guris já estão maiores, eu tenho mais tempo, o bar está organizado, não tem demandas tão grandes para mim, para ti, tu consegue tocar sozinho e eu quero procurar outra coisa. E eu conversei com várias pessoas, coloquei meu currículo no mercado de novo, porque na verdade eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu conversei com a Evelyn, com o Marcelo, e eles me explicaram do negócio do Terra. E aí, tá, escutei e tal, mas eu fiquei meio assim na época. Acho que fazia todo sentido e tal, mas a questão de ser vendedor, multinível na hora, eu confesso a vocês que eu fiquei meio assim, será que eu vou, não vou, consigo, não consigo? Bom, daí entrou Natal, Ano Novo e férias, a gente acabou indo viajar e tal, e na volta das férias, eu conversei com várias pessoas e tal, eu falei, eu amo os olhos, eu compartilho com paixão os olhos. Eu faço isso de graça, por que não fazer disso um negócio, né? Então, e o Regis me apoiou muito nesse sentido, dizendo, tu gosta disso, então tem que fazer isso. E para mim era uma quebra de paradigma total, assim, porque primeiro que seria trabalhar com venda, que eu nunca trabalhei na parte administrativa, na parte de gestão, como advogada, trabalhei em várias áreas, mas nunca na venda direta, na parte comercial. E o outro seria a questão do emocional, porque os olhos, ele é emoção pura, assim, né? Eu, a racional entrando pro emocional, mas pensei, e aí resolvi que vamos lá. E aí eu fui fazer um treinamento que teve em São Leopoldo, que foi, acho que, metade de março, por ali, que tava a Rosemary, a Evelyn tava também, tava o LR, e ali, para mim, foi a virada do jogo. Ali eu decidi, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu gosto disso. Não faz sentido eu não investir naquilo que eu estou gostando, né? E logo entrou a pandemia. E aí não teve mais treinamento presencial, acho que deve ter sido até o último presencial que teve, porque foi bem um pouquinho antes dos decretos fecharem tudo. E aí começou o treinamento online. E aí quando eu vi que do Terra é compartilhar e liderar, eu falei, é isso. Então tô bem, tô em casa, eu gosto disso e vou fazer. Só que com essa pandemia toda, a vida andou mudando também. Como eu falei, eu tô morando aqui na praia. A gente se mudou definitivo para cá, eu morava em Porto Alegre, porque com o negócio fechado, sem renda, a gente teve que começar a reduzir algumas despesas. E uma delas foi o nosso apartamento, que a gente acabou botando para alugar lá em Porto Alegre. Porque entre ficar num apartamento pequeno, sem área de uso comum, porque elas estavam todas interditadas, e ficar numa casa onde tem pátio, tem pracinha, as crianças podem correr, podem andar de bicicleta, a gente optou por vir para o litoral. E tá todo mundo amando, a gente está adorando morar aqui na praia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns olhos. A Aline, quando me convidou para participar, me falou, pode falar dos olhos que tu quiser, fica à vontade e tal. E aí foi a minha maior dificuldade, eleger alguns olhos. Porque eu já usei muitos olhos, não usei todos ainda, porque são muitos, mas eu usei de muitos. Gosto de muitos, então tive um pouco de dificuldade. Mas eu também quis sair um pouquinho do kit, daqueles 10 olhos, para a gente tentar introduzir outros olhos aqui na sala também, porque pouco a gente vê. As soluções naturais, essa frase da doTERRA para mim é a que faz mais sentido. Quando se escolhe a doTERRA, você está escolhendo os óleos essenciais cuidadosamente destilados de plantas que foram pacientemente colhidas no momento perfeito por produtores experientes de todo o mundo para a criação de extratos com eficácia e composição ideais. Essa coisa desse cuidado, dessa pureza, fez com que eu me identificasse muito com o negócio. Todos os óleos da doTERRA têm o CPTG, né? Que é o padrão de qualidade deles, que é o certificado de pureza testada e garantida, né?
Alguns óleos que eu escolhi para vocês hoje, vocês vão ver que eu falo muito dos cítricos, assim, porque para mim os óleos cítricos são essenciais na vida de todo mundo, assim. Eles podem ajudar muito em várias coisas. Então, eu vou começar com óleo de bergamota. Se vocês quiserem participar, tiverem dúvidas, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Não tem problema de me interromper durante a apresentação, tá? Porque uma apresentação agora é mais técnica, mas fiquem à vontade. O óleo de bergamota, os principais benefícios dele. Combate à depressão. Esse foi um dos primeiros óleos que eu dei para o meu pai. O meu pai tem uma doença degenerativa chamada doença de Machado-Joseph. É uma doença neuromuscular que vai afetando a parte muscular dele. Vai perdendo as forças, vai deixando de caminhar e tal. E isso acaba gerando muita depressão. E aí eu fui ler um pouquinho sobre os óleos e vi o bergamota. Porque o que acontece? O bergamota ele promove uma sensação de bem-estar, de frescor, ele dá energia necessária para o resto do dia. Então ele ajuda a combater a depressão. Esse óleo é muito bom. Ele ajuda a perder peso, porque traz uma sensação, como ele traz essa sensação de bem-estar, ele auxilia no estresse emocional, que faz com que a gente coma além do necessário. Além de ajudar na digestão. O uso contínuo faz com que se sinta mais relaxado e mais calmo, controlando todos os sucos digestivos. Ele é desinfetante e serve de antibiótico. Quando há uma progressão de certas doenças, como doença de cólon ou do sistema urinário, o óleo de bergamota ele auxilia como desinfetante natural, pois é um benefício, porque ele é benéfico no combate dos micróbios e vírus que podem perfurar as paredes de defesa do nosso corpo. Faz bem para o coração e reduz a ansiedade. Como ele também regula nosso metabolismo, fazendo com que o nosso coração agradeça muito, pois quando não funciona adequadamente, ele traz problemas graves, como cansaço emotivo, falta de vontade de viver, sem vontade de fazer nada, desregulando a fome, ou fazendo com que coma muito ou não coma nada, entre outras coisas. Então, ele ajuda muito na questão do metabolismo. E também ajuda a controlar a ansiedade, que nem sempre é uma das tarefas mais fáceis que a gente tem, né? Quando a gente tem uma prova importante, algum encontro, uma reunião, não sei o quê, ele ajuda a controlar a ansiedade. Ele também promove o relaxamento, que o relaxamento é primordial para realizar todas as atividades durante o dia, né? Sem perder a energia necessária que estimula o bem-estar social e profissional e permite realizar as atividades dentro do prazo desejado. O uso moderado do óleo de bergamota é como se tomássemos uma maracujina assim todo dia, só que de forma natural, sem contraindicação, assim. E seus efeitos são tão positivos que auxilia a manter a calma em momentos de turbulência, assim. Eu uso muito ele na água saborizada, uso para massagem, uso ele no difusor, dá para usar de várias maneiras o óleo de bergamota. E é uma delícia o sabor, né? Óleo de gerânio. Ele tem um aroma floral forte e intenso, muito parecido com o cheiro de rosas, assim. Ele é também conhecido, esse óleo, como óleo da coragem. O gerânio dá estímulo para correr atrás dos objetivos, tomar atitudes e enfrentar os desafios do dia a dia. Ele ajuda a regularizar o ciclo menstrual para as mulheres que sofrem com menstruação irregular ou inconstante. Ele reduz ou elimina os sintomas de TPM, todos eles relacionados a dor, desconforto e alteração no humor. Ele pode ajudar numa maior liberação de óvulos, nos casos em que as mulheres desejam engravidar e com isso aumenta a chance de fertilidade. Ajuda a melhorar a aparência da pele, reduzindo rugas e marcas de expressão, ao mesmo tempo que promove o efeito de envelhecimento da pele. Pode também ser utilizado como auxiliar no tratamento de espinhas, porque ele tem um efeito antisséptico de combate a infecções de pele. Ajuda nos sintomas de menopausa. Esse óleo é muito importante para as mulheres, assim, de um modo geral. As mulheres gostam muito porque ele ajuda em várias fases da vida, assim, em vários momentos do nosso ciclo, né? Então, quando tem a menopausa,
ele reduz as crises de calor, os desconfortos, ele nos promove maior sensação de bem-estar e pertencimento. Também auxilia no estado de clareza mental e felicidade, devido ao seu efeito animador que permanece ao longo do dia. Outro óleo que eu quero falar para vocês é o Grapefruit. Eu sou viciada nesse óleo. Eu uso ele na água, agora, sinal, eu tô tomando ele junto com laranja. Eu uso ele na massagem, eu uso ele no difusor. Esse de Grapefruit para mim é um dos melhores óleos. Os principais benefícios estão relacionados com a melhoria no estado emocional, aumento da felicidade e da alegria, ao mesmo tempo que ajuda o organismo a se manter pleno. Ele é capaz de auxiliar a reduzir gordura localizada em pontos específicos devido à sua propriedade lipolítica, ao ser utilizado em massagens e drenagens, por exemplo, né? Ele é diurético, auxilia o organismo a eliminar líquidos retidos e por essa razão pode melhorar casos de celulites e inchaços. Antioxidante, ele melhora a eliminação de substâncias nocivas ao organismo e com isso reduz as chances de ocorrência de doenças. Antisséptico, ele tem função que ajuda o organismo a combater as bactérias e outros micro-organismos. Ele é adstringente, ele favorece uma melhor limpeza da pele e melhora a sua aparência. Ele pode ser utilizado em casos excessivos de oleosidade, ajuda muito. E ele é expectorante. Devido ao seu fator cítrico, é capaz de auxiliar a descongestionar as vias aéreas e isso faz com que seja possível melhorar casos de gripes e resfriados. Quando eu falei que eu usava muitos cítricos, especialmente no difusor, eu uso muito, porque ajuda muito os meus filhos na questão respiratória, assim. Os guris, na verdade, já estão sem usar cortisona, antibiótico, qualquer coisa, há uns 7 meses, mais ou menos. E eu uso neles o kit infantil, na verdade, todo santo dia, além de usar o difusor, né? Aqui na massagem, ele é muito utilizado. Óleo de manjericão. Esse óleo de manjericão, eu não conhecia ele, fui conhecer faz uns 2 meses, mais ou menos. Nunca tinha usado, nunca tinha lido nada, na verdade, sobre ele. Ele é utilizado de forma mais ampla para tratamentos que envolvem desconfortos gástricos de um modo geral. Eu comecei a usar porque eu sou sensível ao glúten, não celíaca e tenho uma alergia à proteína do leite. Então, quase tudo que eu acabo comendo acaba inflamando o meu organismo. Então, eu descobri que esse óleo é um óleo que ele tem uma ação anti-inflamatória muito forte. Uso muito ele nesse sentido. Eu usava muito também a cúrcuma, mas como o óleo de cúrcuma ainda não chegou no Brasil, enquanto não chega a cúrcuma, o manjericão me atende plenamente. Ele ajuda no desconforto de dores, principalmente na região abdominal, nas juntas e articulações, porque ele tem um efeito analgésico. Ele melhora a digestão, porque ele reduz os inchaços, assim como o acúmulo de gases. A questão anti-inflamatória é isso, é capaz de reduzir a inflamação geral do corpo, que acontece por diversas razões, dentre elas a má alimentação, além de auxiliar na desobstrução das vias aéreas e, consequentemente, melhorar também casos de gripe, resfriados, rinites e sinusites. Também possui uma função vasodilatadora, e esse fator auxilia em reduzir a pressão arterial e faz com que a vontade de se movimentar aumente. Ele é um estimulante, ele auxilia em uma melhora do estado de atenção e foco, faz com que seja dada mais importância ao momento atual e evita a sensação de dispersão. E também tem a questão neuroprotetora desse óleo, que ele ajuda, como ele fortalece os tecidos cerebrais contra degenerações que podem acontecer devido aos efeitos naturais da idade, então ele ajuda na memória prevenindo degeneração cerebral. É muito importante esse óleo. E da mesma forma, eu uso muito tópico ele, uso muito na comida, mas eu uso também muito na água. Eu uso água saborizada com o manjericão, que fica uma delícia. Óleo de alecrim.
óleo de alecrim é conhecido como óleo do estudante, né? Agora, nessas épocas de home office e tal, muita gente tem usado o óleo de alecrim, porque o alecrim, ele é muito... ele ajuda nas dores, na cicatrização, nas dores musculares, porque ele tem propriedades analgésicas em músculos doloridos e articulações. Ele é muito usado nas infusões da aromaterapia, porque ele estimula o cérebro, que se faz ter uma clareza mental melhor e melhorar a memória e as funções cerebrais. Ele é cicatrizante, ideal para ser usado em feridas, queimaduras, ou ainda para tratamento de psoríase, acne, eczemas, dermatites. Para isso ele funciona super bem. No sistema circulatório, uma das formas mais fáceis de melhorar a nossa circulação sanguínea é usando esse óleo, porque ele ajuda no tratamento, ele também ajuda no tratamento de câimbras, dores musculares, pés e mãos frios, ajuda muito. Sistema imunológico, por ter propriedades antifúngicas, antibacterianas, ajudam a fortalecer o sistema imune, principalmente com a mudança de temperatura. Ele é um excelente hidratante da pele. Ele ajuda no desenvolvimento do colágeno. As propriedades antioxidantes do alecrim neutralizam os danos dos radicais livres, comprometendo a estrutura da pele, sua flacidez, sua sustentação, as manchas e até as rugas. Para gripes e resfriados, porque ele tem uma ação antisséptica, ajuda a aliviar todos os sintomas de congestão nasal, tosse, essas coisas. Para dor de cabeça, ele funciona bem também. Quando aplicado na pele, como ele melhora a circulação e trata a dor, auxilia a dor de cabeça e enxaquecas. Quando a dor for relacionada ao estresse, o óleo de alecrim também pode ajudar e aliviar a causa da dor. Eu uso esse para dor de cabeça nas têmporas, que nem uso também o Peppermint. Peppermint eu uso nas têmporas, assim, funciona super bem. Meu marido se machucou jogando bola, fez uma distensão na virilha, acho que foi. E aí eu fiz para ele um blendzinho de alecrim, lavanda e peppermint, para ele passar ali, porque ele continua, faz uma semana mais ou menos que ele começou a se queixar, e eu fiz para ele, ele tá começando a usar. Vamos ver se melhora agora, mas tem tudo para melhorar. E o óleo de alecrim também ajuda na parte digestiva. Ele alivia os sintomas de indigestão, como dor de estômago, inchaço, constipação, flatulência. Ele é o método mais suave em relação a medicamentos ou laxantes, na verdade. Concentração. O óleo de capim-limão, mais conhecido como lemongrass. Este é um dos óleos essenciais mais comuns. É muito utilizado principalmente para aromatização de ambientes, pois ele tem um aroma incrível que mistura uma fragrância cítrica com um leve toque adocicado. A principal substância que confere as propriedades benéficas do óleo é o citral, responsável por considerá-lo como óleo essencial da renovação. É um óleo capaz de equilibrar as emoções, ou seja, auxilia no processo para a retomada do bom humor, combate os sintomas de desânimo e hiperatividade. Eu, antes de começar a usar o Balance, eu usava muito o Lemongrass. De manhã, passava topicamente, porque ele ajuda muito no controle das emoções. Além de tudo, ele é diurético. Ele pode ser utilizado para auxiliar na eliminação de líquidos retidos pelo corpo, sendo capaz de melhorar o aspecto e firmeza da pele, até mesmo contra a celulite. Também possui função vasodilatadora, que auxilia na circulação sanguínea e proporciona benefícios que a quem tem problema com pressão arterial desregulada, ajuda a reduzir os riscos de coágulos sanguíneos. Também funciona como repelente natural de insetos, devido ao seu aroma característico, principalmente caso seja utilizado no difusor para que o cheiro se espalhe pela casa. Uma delícia o lemongrass. Eu uso o lemongrass também no chimarrão. A gente bota umas gotinhas na erva, fica uma delícia o saborzinho do chimarrão. Seu uso também está relacionado à melhora da saúde geral do organismo.
pois possuem funções antioxidantes, anti-inflamatórias, que auxiliam em favor de um menor risco de desenvolvimento de outras doenças. Também possuem um leve efeito analgésico, que pode ser utilizado de forma tópica contra ferimentos, queimaduras, machucados, picadas de inseto. Ele também é antibacteriano e antifúngico. Por essa razão, ele auxilia em infecções e proliferação de micro-organismos pelo corpo. E ele também ajuda no sistema linfático, promove melhorias no sistema linfático, auxilia principalmente em uma melhoria na imunidade do organismo, deixando o corpo mais protegido contra doenças e infecções por diversos fatores. Ó, controlando nas emoções, a água saborizada, ou ele no chimarrão, uma delícia. Aí, se eu tiver muito rápido, por favor, podem me fazer sinal para mim mais devagar, tá? Vou falar agora do óleo essencial de vetiver. Esse é um óleo excelente com propriedades incríveis e que muito utilizado na aromaterapia devido às suas características capazes de firmar e aterrar as emoções. Os principais usos desse óleo estão ligados principalmente às suas características capazes de firmar o emocional e direcionar melhor os pensamentos e as emoções. Isso torna um óleo excelente para quem está confuso ou sofre com pensamentos excessivos, conturbados. Ele é muito utilizado, esse óleo, para as crianças que têm autismo, as pessoas que têm autismo, porque ele ajuda a controlar a emoção, sabe, aterrando, é muito importante. Eu tenho um irmão, meu irmão tem 43 anos, e o meu irmão é ex-dependente químico. Ele já está limpo há 17 anos, está super bem, mas ele trocou as drogas por remédios, ansiolíticos, por vários remédios, aqueles Rivotril, aquelas coisas todas. E ele é muito acelerado. E a gente tem usado esse óleo nele para tentar controlar as emoções dele, para tentar aterrar ele, para ele tentar ficar um pouco mais equilibrado, assim. A gente tem que tá tentando. A gente começou há pouco tempo, mas esse é um óleo muito poderoso. Muito poderoso. Ele possui, como ele possui essas propriedades aterradoras, faz com que seja possível controlar as emoções e fazer com que fiquem mais firmes e centradas no que realmente é importante. Pois promove uma sensação diferenciada em relação ao foco no momento presente e verdadeiro, sentido daquilo que precisa ser feito. Não fica dispersando, não fica pensando outras coisas, fazendo confusão. Ele melhora o foco e a atenção também das pessoas que sofrem com déficit de atenção ou com hiperatividade. Ele ajuda muito. Também é utilizado para reduzir a incidência de manchas de pele. Ele possui uma eficácia bem comprovada contra as melasmas e manchas relacionadas ao avanço da idade, assim. Funciona como calmante, porque ele consegue acalmar as emoções e reduzir o nível de ansiedade e estresse sem gerar sonolência ou efeitos sedativos. Isso é muito importante. Ele é relaxante, ajuda a eliminar a sensação de peso extra que a gente tem no corpo e faz com que seja possível se sentir mais leve, energizado. Ele é estimulante do sistema nervoso central, porque ele melhora o foco, a atenção e ajuda a desempenhar melhor as funções do dia a dia. Ele é um imunoestimulante, porque ele melhora o sistema imunológico e faz com que o corpo esteja menos suscetível a doenças e micro-organismos. E ele também tem uma função antisséptica, porque ele auxilia no combate a bactérias e outros micro-organismos que possam estar em contato com o corpo e fazer com que algum tipo de doença ou má condição tome conta desse organismo. As crianças com déficit de atenção usam, com autismo usam. Esse óleo é muito utilizado, é muito poderoso. Ele tem um cheiro muito forte, muito característico, assim. E aí não é todo mundo que consegue utilizar ele. A gente tem que pensar em algumas alternativas, porque na inalação o pessoal sente um cheiro muito forte e acaba não usando. Então a gente tem orientado a usar de forma tópica, no difusor, mas não inalando direto na mão, assim.
Agora eu quero falar de um outro óleo que eu amo de paixão, assim, que eu uso todos os dias em alguma coisa. Óleo de laranja. Como todos os óleos cítricos, né, o óleo de laranja é euforizante. Ou seja, é capaz de trazer mais alegria no dia a dia e atua principalmente no combate à depressão pela sua capacidade de elevar o astral. Seu principal composto ativo é o D-limoneno, que é uma substância antidepressiva natural e precursora da glutationa, que é considerado o mais poderoso antioxidante do organismo. É um poderoso ajudante para melhorar o funcionamento do corpo no dia a dia, pois atua principalmente na sensação de bem-estar, ânimo, alegria, energia. Ele é um óleo muito poderoso também. Ele ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. O seu aroma cítrico é mais que suficiente para energizar o corpo e fazer com que as sensações negativas não tenham tanta importância na nossa rotina. Ajuda no combate à depressão, pois é capaz de trazer mais ânimo, vontade de se movimentar e tira o foco das coisas que são ruins. Ele ajuda no combate à insônia também, porque ao mesmo tempo que ele te proporciona energia, também reduz o estresse e acalma o corpo, deixando o ambiente mais propício para uma bela noite de sono. Assim. Também é capaz de melhorar o processo criativo e imaginativo, principalmente no trabalho, para quem segue uma rotina, ou para quem segue uma rotina de estudos constantes, assim, ele ajuda muito. Ele é um óleo incrível para auxiliar nas melhorias de estados de humor, principalmente em casos onde, por diversas razões ou complicações do dia a dia, o nível de estresse aumenta e toma conta da situação. E também traz benefícios excelentes para o nosso funcionamento do trato digestivo, né? Melhora a saúde do estômago, o intestino, ao reduzir a incidência de gases, constipação, azia, má digestão, refluxo, entre outras coisas. Então, esse é um óleo que todo mundo deveria ter de usar, pelo menos uma gotinha no dia. Eu até botei ali um bolinho de laranja que eu faço sempre com óleo essencial. Bota a cobertura de chocolate ou qualquer outra cobertura, mas vai 1, 2 gotinhas na massa do bolo e fica uma delícia. O pessoal aqui em casa é suspeito de falar, porque eles amam o meu bolinho, né? Um outro óleo que eu quero falar para vocês é o óleo de eucalipto. Esse óleo eu usei muito nos meus filhos e uso quando tem alguma necessidade, uma questão respiratória principalmente, no peitinho deles, nos pés, nas costas, isso eu acabo usando bastante. O principal princípio ativo do eucalipto é o cineol ou eucaliptol. Suas principais funções no organismo estão relacionadas ao sistema respiratório. É uma molécula capaz de atuar como mucolítica, expectorante e descongestionante nasal. Então, ele ajuda muito para aquela questão de catarro, secreção. Ele ajuda muito para colocar para fora isso. O óleo essencial de eucalipto também é ótimo para fortalecer o sistema imunológico contra possíveis ataques de micro-organismos nocivos ao organismo. Ele é antiviral, é eficiente para impedir que vírus se multipliquem rapidamente pelo corpo, fazendo com que seja mais fácil para o sistema imunológico combatê-lo. Bactericida, porque ele consegue atacar as bactérias presentes nas vias respiratórias e reduz a possibilidade de infecção ou doenças relacionadas a isso. É antifúngico, é capaz de auxiliar no tratamento contra fungos e pode ser utilizado de forma tópica ou próximo do local afetado com o intuito de acabar com a proliferação. Tem um efeito analgésico, ele pode ser utilizado junto com outros óleos em feridas ou queimaduras para aliviar as dores e acelerar a regeneração da pele. Ele também pode ser usado como descongestionante, porque ele é capaz de dissolver o muco presente nas narinas e pulmão para facilitar a sua excreção, né? Também é um estimulante. Ao ser inalado, ele consegue proporcionar ânimo, vigor e mais foco nas atividades do dia a dia. Além de ajudar na sensação de bem-estar. O eucalipto também tem esse poder. Ele pode auxiliar em casos de psoríase, dermatite, queimaduras, fazendo com que o organismo seja capaz de se regenerar mais rapidamente.
Aqui eu botei uma foto de uma pessoa fazendo uma inalação, que ele ajuda muito nessa questão respiratória, né? E agora eu tenho mais um, que na verdade é o último óleo que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, que é um mix, que é o Claricalme, né? Esse Claricalme é um mix de óleos essenciais que promove sensação calmante e é relaxante, especialmente para as mulheres. Ele contém salvia clareia, lavanda, bergamota, camomila romana, cedro, ylang-ylang, gerânio, erva doce, semente de cenoura, palma rosa e vitex. Ele promove um efeito refrescante e ajuda a equilibrar as emoções. Ele promove um efeito relaxante durante os períodos de desconforto para as mulheres. Seu aroma calmante ajuda a dissipar sentimentos de tensão. Ajuda a equilibrar o humor durante o mês. Auxilia nos sintomas da menopausa também, que é as ondas de calor, desconforto, as dores, e também ajuda muito no baixo libido. Eu não sei quem já usou ele ou quem usa ele. Eu não vivo sem ele. Eu, pelo menos 15, 20 dias do mês, eu tô lá com o meu Claricalme passando, porque ele me ajuda muito, ele me tira todos os sintomas de TPM, ele me tranquiliza, ele é calmante, ele faz com que a gente, assim, fique muito bem, equilibrada, é ótimo. E aí eu passo tanto no abdômen quanto na nuca, assim, e a gente consegue se sentir super bem, super plena, assim, super tranquilo. O que eu tinha para falar para você sobre os óleos essenciais, sobre o uso dos óleos essenciais, era isso. Eu quero deixar aqui duas mensagens para vocês, que eu acho que é importante para todo mundo. Assim. Os únicos limites das pessoas são o tamanho de suas ideias e o grau de sua dedicação. Isso é para qualquer coisa que a gente for fazer. O único limite é o que a gente dá, na verdade, né? E a família? A família é o que nos alimenta, é o que nos fortalece. Se pelas nossas mãos ela pode ser mais feliz e viver melhor, então façamos assim. Eu quero agradecer a vocês pela apresentação de hoje e coloco à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada. Nossa, Cris, foi excelente. Não só Obrigada.